Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, sua vida parecia estar desmoronando? Se você já enfrentou momentos em que tudo parecia perdido, então você precisa conhecer a verdadeira história de Jó. Esse não é apenas um relato antigo da Bíblia. É uma lição poderosa de fé inabalável, de confiança absoluta e de como Deus age mesmo quando o silêncio dele parece ensurdecedor. Hoje, você vai descobrir por que a dor de Jó não foi em vão e como a sua fidelidade se tornou um exemplo eterno para todos nós. Fique até o fim, porque essa história tem uma mensagem específica para o seu coração. Jó era um homem de fé. Ele não era perfeito, mas era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Riquíssimo, dono de muitos bens, com uma grande família e uma reputação irrepreensível entre os que o conheciam. Mas o mais impressionante sobre Jó não era sua riqueza, e sim sua retidão. Ele oferecia sacrifícios por seus filhos constantemente, temendo que tivessem cometido algum pecado sem perceber. Ou seja, Jó vivia com o coração voltado para Deus, não por medo, mas por reverência. O que poucos sabem é que essa fidelidade foi notada no céu. Em uma cena espiritual profunda, Deus aponta Jó como exemplo de homem justo, e Satanás questiona se essa fidelidade existiria sem todos os benefícios materiais. A partir desse momento, começa uma das maiores provações que um ser humano já enfrentou, não como castigo, mas como testemunho de fé. Em um curto espaço de tempo, Jó perde absolutamente tudo. Seus bens são roubados, seus servos assassinados e seus filhos morrem num acidente trágico. Logo em seguida, sua saúde é atacada. Ele se vê coberto de feridas, deitado no chão com um caco na mão para raspar as feridas. Sua esposa, tomada pela dor, diz: "Amaldiçoe seu Deus e morra." Mas Jó responde: "Receberemos de Deus o bem e não o mal." Mesmo diante de tanta dor, Jó não blasfema, não se revolta. Ele lamenta sim, ele sofre, mas não abandona a fé. E isso é profundamente impactante, porque mostra que fé verdadeira não é medida na bonança, mas no caos. Jó poderia ter se revoltado, ter acusado Deus, ter desistido. Mas ele se manteve firme, ainda que sem entender nada do que estava acontecendo. A sua fidelidade não dependia das bênçãos, e sim da sua convicção sobre quem Deus era. Nesse momento, surgem os chamados amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles chegam com intenções aparentemente boas, mas logo começam a acusar Jó. Dizem que ninguém sofre sem motivo, que ele deve ter pecado, que está colhendo o que plantou. E talvez essa seja uma das maiores dores que Jó enfrentou. Ser julgado por quem deveria acolher. Ser apontado no momento em que mais precisava de compaixão. Os discursos dos amigos de Jó representam uma visão comum e errada sobre sofrimento, a de que todo mal é consequência direta de pecado. Mas a Bíblia mostra que Jó era justo. O que ele estava vivendo era um teste espiritual profundo, não uma punição. Esse trecho da história nos ensina que nem todo sofrimento é um castigo. Às vezes, Deus permite que sejamos provados para que, através da nossa resistência, outros vejam o poder da fé verdadeira. Em meio às acusações e ao silêncio de Deus, Jó começa a clamar. Ele não entende o que está vivendo. Ele chora, se entristece, se pergunta por que nasceu. Ele deseja morrer, mas ainda assim, ele clama a Deus. Ele fala com Deus. Ele se recusa a cortar essa conexão, mesmo sem receber resposta. E então, após um longo silêncio, Deus fala. Mas ele não responde com explicações detalhadas. Ele não justifica seu plano. Em vez disso, ele revela sua grandeza. Ele pergunta a Jó: "Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra?" Deus mostra que o que Jó precisava não era entender, mas confiar.
E essa é uma virada de chave poderosa, porque às vezes buscamos respostas, quando na verdade o que precisamos é presença. A presença de Deus no meio da dor. A certeza de que mesmo sem entender o porquê, sabemos com quem estamos andando. E isso basta. Depois desse encontro com Deus, Jó se cala. Ele se arrepende, mas não por pecado oculto, e sim por ter questionado sem compreender a dimensão da soberania divina. Deus, então, repreende os amigos de Jó por falarem sem sabedoria e pede que Jó ore por eles. Isso mostra um detalhe profundo. Deus honra quem perdoa. Mesmo depois de tudo o que sofreu, Jó ora por aqueles que o julgaram. Ele não se vinga, ele intercede. E a Bíblia diz que depois disso, Deus restaura a sorte de Jó. Mas não apenas isso. Deus lhe dá o dobro de tudo que tinha antes. Seus bens, sua saúde, sua família, sua honra. Tudo é restaurado. Mas agora com um coração ainda mais forte, mais sábio, mais profundo, Jó aprendeu a confiar sem ver, a esperar mesmo sem respostas, a crer mesmo sem sinais. A história de Jó é mais do que um testemunho de sofrimento. É uma aula sobre fé verdadeira. Uma fé que não depende de condições, que não é movida por bênçãos, mas por convicção. Jó mostrou que é possível continuar crendo mesmo quando tudo desaba. E é por isso que a sua história atravessou séculos e chegou até nós. Para nos lembrar que Deus continua sendo Deus, mesmo nos dias mais escuros, que o silêncio de Deus nunca é abandono e que, se permanecermos fiéis, a restituição virá, não apenas em bens, mas em maturidade, em sabedoria, em comunhão com o céu. Então, se hoje você está enfrentando algo que não entende, lembre-se de Jó. Ele também não entendeu, mas ele confiou. E por causa disso, ele foi honrado. Se essa história falou com você, não deixe ela passar como apenas mais um vídeo. Escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que está sofrendo em silêncio. Talvez, como Jó, essa pessoa só precise ouvir que Deus não a abandonou, que há propósito na dor, que há esperança na espera e que a fidelidade, mesmo na tempestade, sempre será recompensada. Porque o nosso Deus continua o mesmo, fiel, justo e soberano, e Ele ainda escreve novas histórias de restauração todos os dias, inclusive a sua.